tudo bem? Que introdução calorosa, amei. A gente tem uma história de muitos anos, né, amiga? Sim, E tudo que é bom, eu pelo menos acredito nisso, que a gente precisa compartilhar com as pessoas, né? Essa vida ela passa muito rápida e todas as oportunidades que a gente tem, eu aceito na minha vida como um presente de Deus. E a sua amizade é um presente de Deus para mim. Eu fico querida. honrada de ter você no meu ciclo de amigos. Muito obrigada. Ai, faço minhas suas palavras. Na verdade, a Rô é amiga da minha irmã. Elas Sim, se a gente se conheceram conheceu primeiro. primeiro, e aí eu entrei nesse ciclo e é muito bom ter pessoas como você e que a gente vai mudando, se transformando É, e os nossos conhecimentos e as nossas famílias vão sempre se ajudando e é muito bom porque significa que nós temos coisas em comum, os valores e é muito bom estar aqui para compartilhar com você e com as pessoas que estão assistindo aquilo que a gente acha que vai fazer o bem. verdade. Então, já que a gente vai falar de coisas que vai fazer o bem, por favor, pessoal, ajuda a gente. Curta, compartilha, se inscreve no canal, fala pro amiguinho, amiguinho, vem aqui, ó. É a professora Rosiane tá falando um monte de coisa legal. Ajuda, compartilha, deixa um like. Você vai ajudar o canal, vai ajudar você. Vamos levar mensagens boas para as pessoas. Silane, vamos lá então, né? Já que a gente vai conversar hoje, falar para as pessoas coisas boas. O tema que ela trata, eu já falei aqui em outras oportunidades, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela. Ela tem, assim, cada vez mais buscado se aperfeiçoar, né? E ela gosta do que ela faz, e eu sempre bato nessa tecla. Quando você gosta do que você faz, faz toda a diferença, né? Me conta um pouquinho, antes da gente falar pro pessoal que tá em casa, o que a Silane faz hoje. Como era a Silane criança? Porque eu adoro saber as histórias dos adultos eles contam quando crianças, né? Porque a gente cresce e esquece um pouco da nossa parte criança. E ela tá dentro da gente, a gente pode falar um pouquinho disso depois. Sim. Vamos lá, amiga. Olha, por muito tempo eu só lembrava das partes ruins da minha infância. Eu lembrava que eu era uma criança super exigente com os meus e que eu sempre queria as coisas do meu jeito. Eu tinha essa impressão de mim mesma. E quando eu olho para trás, o que eu vejo é que eu fui uma criança que cresceu muito rápido. Então eu não brincava muito, mas ultimamente eu tenho lembrado que eu gostava de brincar das coisas que criança normalmente gosta, né? Brincava muito de casinha, gostava de brincar de restaurante, gostava de ficar com os meus pais. E eu gostava muito dessa coisa da presença, né? E hoje, que eu sou mãe, eu consigo entender o quanto era difícil para os meus pais essa presença. Mas eu consigo lembrar do quanto era importante para mim. As minhas memórias mais fortes da infância, ai, ai. Não esperava me emocionar, não. Não agora. Pode chorar, pode se emocionar, a Não gente gosta. agora. São memórias de presença. Então, eu lembro de quando eu assisti o Titanic, que foi um evento lá em casa, assim, meu pai trabalhava à noite, aí ele foi lá na locadora, reservou, e aí eu e meus irmãos fomos lá, pegamos o filme e a gente assistiu. Eu lembro de eu penteando o cabelo do meu pai. Esses tipos de coisas que eu gostava muito e que diz muito sobre mim hoje, né? Sobre essa coisa de gostar de estar com as pessoas, de ouvir as pessoas. E eu era muito resolvedora de problemas. Então eu lembro que eu me preocupava muito com os meus pais, me preocupava com o que eles iam fazer, me preocupava onde eles iriam. Eu queria sempre estar com eles, queria sempre estar com a Simone, que é minha irmã mais velha, eu amava ela demais. Depois a gente foi se entendendo, porque tem uma hora, né, que todo mundo fica adulto e aí a diferença de idade acaba que some. Mas eu era essa criança que eu estava sempre envolvida com os adultos. Uma coisa muito boa da minha educação é que meus pais, eles conversavam com a gente muito de igual para igual. Eu acho que isso foi bom, porque nós não tínhamos medo de falar, nós tínhamos voz, então a gente dava opinião, a gente falava o que a gente queria. Claro que muitas das coisas não eram feitas, porque nós éramos crianças, mas a gente tinha essa fala. Então, eu nunca tive medo de falar o que eu pensava. Eu acho que isso é uma das minhas características que eu
mais quero aprimorar e eu venho percebendo que isso já existia. E aí a gente cresce, né? A gente quer ser aceito e vai perdendo. Então, Sim. eu lembro que eu falava, e isso era uma coisa muito legal, e os meus pais eram vistos como muito diferentes, porque a maioria das crianças não tinham liberdade de falar. E eu usava toda a oportunidade que eu tinha de falar, e falava muito. Eu adorava estudar, gostava muito de estudar, gostava mais de português. Matemática nunca foi meu forte, ainda não é. Fui mais Joana, para a área você de não pode humanas, assistir. Corta essa parte pra Joana, hein? ia mais para o lado de humanas, mas eu gostava da escola como de maneira geral. Eu sempre busquei estudar. Eu, eu buscava cursos que eu queria fazer. Então, com 12 anos, eu fui atrás de um curso de inglês muito longe, e eu ia sozinha, e eu adorava esse universo de estudos. Eu lembro da minha primeira escola, eu lembro da minha primeira professora. Então, para mim, essa parte da escola, eu lembro de quando eu aprendi a ler, e a Joana está aprendendo a ler, né, agora, e eu lembro de como era emocionante ler o nome dos estabelecimentos, assim, eu lembro dessa memória de como foi legal, É uma conquista, uma né? Uma conquista. conquista. E eu adorava, assim, a parte da escola, adorava. Meus pais não, assim, provavelmente quando eu estava na primeira série, minha mãe ainda levava, mas quando eu fiquei maior, eu não, acho que tá vendo? Eu não lembro muita coisa assim da primeira infância, antes dos 7, não lembro de muita coisa não. Sim. Mas depois, eles não ficavam insistindo pra gente ir ou não ir, e eu sempre ia pra escola e faltava quando queria também. Acho que é isso da Silene Você criança. era uma criança bem independente, Sim. né? E a Silene cresceu e se tornou mãe. E ela tem um projeto muito legal com a irmã dela, com a Simone, né? Que elas colocaram, o projeto chama Irmãs, né? Elas vêm desenvolvendo já há um tempo, elas têm outros trabalhos. Faltou a Simone aqui, né? A gente devia ter chamado a Simone, olha. A Irmãs, a gente começou com a Irmãs e a gente apoiou muitas mães nessa época, mas a Irmãs foi evoluindo e hoje a gente apoia mães e outros empresários de outra forma através das agências. Então, acho que é até por isso que ela não veio, né? Porque esse projeto da Irmãs, ele foi muito importante para a gente como mãe e como mulheres, justamente para o nosso tema, que daqui a pouco a gente vai entrar nele, da gente se encontrar. E aí, teve um momento que a gente percebeu que a gente estava mais envolvida no processo, né? Sim. Do que na consultoria materna, que era o que a gente queria. Mas a Irmãs foi muito legal, porque a partir da Irmãs eu fiz o curso de doulagem, a comunicação não violenta, que foram bases para a consultoria materna. E muito do que eu aprendi e ouvi foi na doulagem, porque doula é a mulher que acompanha outra mulher durante o trabalho de parto. Então, nesse processo, a gente é como se fosse a extensão da mulher, porque quando ela está ali no trabalho de parto, e aí normalmente uma doula vem para um parto mais humanizado, que ela trabalha em conjunto com a equipe médica, né? Então, às vezes tem enfermeira obstétrica, às vezes tem médico mesmo, enfermeiros, e a doula trabalha em equipe com essas pessoas e com o acompanhante, que normalmente é o pai, mas pode não ser. E ela é a extensão, porque o acompanhante, normalmente, ele não consegue apoiar a mulher, porque para ele não entende muito aquela dor, né? Aquilo que está Sim. acontecendo. Então, a doula, ela vem para apoiar essa mulher, no sentido de trazer para ela um conforto, de que ela dá segurança de outra mulher ali com ela e ajuda a aliviar a dor e tudo mais. Então, nesse processo, a dolagem é como se você é invisível ali, porque na verdade a sua presença ela precisa ser invisível, que a mulher tem que brilhar. E isso dá uma capacidade de ouvir muito grande. Então, a Irmãs foi muito importante na minha trajetória como profissional para me trazer todas essas visões e a comunicação não violenta, que a gente entende as necessidades e os sentimentos e como que a gente pode identificar e expressar isso como pessoa, para daí depois a gente conseguir
observar isso nas pessoas, né? Nas pessoas. E aí vai para todo mundo, né? Então, eu com quem é próximo, daí eu como profissional e tudo mais. Então, tudo isso foi a partir das irmãs. E aí, as irmãs foi evoluindo. Com a Simone, hoje eu tenho agências e para todas as outras, os outros trabalhos que a gente faz. É uma história muito bonita que vocês vêm construindo aí, né, ao longo desses anos. E tudo começou a partir mesmo da maternidade. E aí, a maternidade é um tema que vem chamando muita atenção, né, nos últimos anos, porque a gente tem aquela visão da mãe super poderosa que nada abala, só que as coisas abalam as mães. As mães, elas tentam ser super poderosas mesmo, de verdade, mas elas não são. Elas têm as limitações. E aí eu vou te perguntar, quem sou eu além da mãe? Como que a gente pode administrar isso? E aí a gente vai falar sobre autoconhecimento e autocuidado. Bem, gente, esse tema é muito complexo. É porque a gente está falando de um ser. Então, vamos imaginar que nós todos somos seres. Um ser supremo, maravilhoso, a mãe poderosa. Vamos lá. Vamos lá. Antes de ser mãe, né, nós somos pessoas. Não, vamos começar do começo. Eu acredito, não sei qual é a fé no sentido não religiosa, mas eu não sei o que vocês que estão assistindo acreditam. A Rô, eu sei que acredita, você tem uma fé cristã, né? Então provavelmente você tem essa ideia da alma também. Então nós somos seres espirituais, no sentido que a gente é corpo, alma e espírito, habitando um corpo físico, que é esse aqui, que é a nossa matéria. Só que nós não somos isso. Então, independente da sua crença, eu acredito que isso faça sentido. Então, nós somos seres espirituais habitando esse corpo. Quando nós nascemos nesse corpo, nesse planetinha azul lindo, as mulheres, ela tem uma ideia do que é ser mulher. É totalmente diferente você vir para esse planeta e nascer homem. Então, nós mulheres temos, a gente já nasce com uma carga. Então, Sim. no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, ela estudou a felicidade. E aí ela fez uma tese com muitas pessoas, ela entrevistou homens e mulheres. E para as mulheres, quando a gente nasce, existe para a gente um protocolo. Então a gente precisa ser perfeita. Então a gente precisa ser, vamos lá, você precisa trabalhar, mas não pode se mostrar cansada. Você precisa ser sexy, porém você não pode demonstrar que você gosta que você tem desejo. Você precisa ser madura, porém demonstrar inocência. Você precisa dar conta de tudo, porém você não pode errar. Então, isso são coisas que ela trouxe no livro que vem a partir dessa pesquisa que ela fez com muitas pessoas. Então, nós, quando nascemos mulheres, já vem esse peso nas nossas costas. E existe uma coisa na mulher que é a questão da maternidade. Ela traz superpoderes. Sabe aquela coisa de tipo assim, quando o filho nascer, a mãe sabe. Não sabe, mas existe uma crença de que vem com a criança nasceu, puf, a maternidade encarna. Nossa, se fosse assim, tava bom, hein, gente? Só que existe essa crença, e essa crença não é minha, não é da Rô, não é dessa cidade. Assim, é uma crença que vem de muito tempo. Ela está enraizada religiosamente, através de Maria, na crença cristã. E ela, eu não sei se em todo o planeta, mas pelo menos aqui no Ocidente, existe essa crença de que a criança vai nascer e a mãe vai nascer junto. É. Então, até aqui, vocês já perceberam quanto ser mulher é complexo. Sim. E a gente já tem o ser, né? Que eu comecei explicando que nós somos seres espirituais habitando essa matéria, que é mulher. Então, a gente tem toda essa complexidade. Então, quando vem a mãe, a maternidade, aí a gente vai entrar na biologia. A gente muda. Biologicamente, nosso corpo ele é projetado para fazer o bebê sobreviver. Então, durante algum tempo, nosso cérebro... É importante a gente entender que não é o cérebro da mãe, é o cérebro do cuidador principal. Só que na nossa sociedade, o cuidador principal é sempre a mãe. Ele não entra no sono REM, que é o sono restaurador. Por quê? Porque se o bebê chorar, ela não vai ouvir. Então, a gente escuta muitos homens falando assim, eu não escuto. Por quê? Porque ele não é o cuidador principal, então o cérebro dele apaga. A mulher não.
Não porque isso é da mulher, tá? Isso é do humano que é o responsável principal de um bebê. Se for, Sim. se nós estivéssemos numa sociedade em que não é a mãe que cuida, os cuidadores, seja pai, mãe ou avô, todos eles seriam incapazes de entrar no sono REM. Nossa, deixa eu te contar uma coisa, de verdade, vou contar pra todo mundo agora. Quando a Mariana nasceu, eu tive um pequeno surto, assim, sabe? Eu não dormia. Aí um dia eu cheguei no pediatra, ele perguntou como que tava o meu sono. Aí a minha mãe que tava comigo, ela falou assim, doutora, ela não dorme? Acho que ela tinha ali uns 20 dias, mais ou menos. Aí ele falou assim, mãe, mas você precisa dormir. Eu não dormia. Eu deitava, ela fazia, eu já tava acordada. Agora, o senhor Pietro, de vez em quando, tinha que dar umas cutucadas nele, entendeu? Acorda aí, Pietro, acorda aí, Pietro. E o Pietro lá, e eu, acorda aí. Mas foi isso, o médico falou assim, não, você vai precisar dormir. E aí, eu acabei, né, tentando fazer isso, mas mesmo assim, foi muito difícil. Então, existe essa. Nós temos um Wi-Fi que fica ligado ali com o bebê. Existe toda uma. Assim, pensem, né? A gravidez, a gestação é uma simbiose, né? O nosso corpo gestando outro corpo. Então, o bebê nasce, os primeiros 3 meses a gente até chama de esterogestação, porque, assim, biologicamente, o cérebro humano, ele precisa ser maior. Só que para nascer, precisa ser pequeno, porque senão não vai conseguir nascer de via natural. Sim. Então, o bebê nasce e aí tem a esterogestação por 3 meses. Então, quer dizer, aquele bebê, ele ainda está se desenvolvendo para vir a ser realmente daqui 3 meses. Então a mãe ela está toda envolvida com aquele bebê. Então é importante, eu tô contando toda essa história porque é importante que a mulher entenda que assim não é simples e não é fácil você vir a ser além da mãe se você não entende a complexidade que é ser mulher e depois que é ser mãe. E aí todos os nossos hormônios eles ficam todo bagunçado ali com a gestação, né? Sim. Mas a mãe, ela vai passando por esse processo de ficar ali com o bebê muito intrincada por um período. Então, tem mulheres que acontece mais rápido, tem mulheres que é mais demorado, mas assim, no mínimo 1 ano, 1 ano e meio. Como se a gestação tem umas teorias que falam que é tipo vida, morte e vida. Que você morreu. Imaginem só, eu quero que todas as mães e os pais que forem capazes de ter empatia por uma mulher, imaginem que essa mulher ela era solteira e aí depois ela passou por criar um bebê e aí ela se torna mãe. Não é mais a mesma pessoa. Uma outra pessoa que nasceu. Só que ela ainda não sabe quem ela é. É. Ela não sabe. O bebê também está nascendo, então a mãe, meio que. Mãe daquele filho, ela só é uma vez. Então agora, você já é mãe da Mariana há 10 anos? 10 anos. Eu sou já mãe há 8 anos. Agora, eu já sei quem eu sou. Agora, no comecinho, é bem difícil a gente separar quem a gente é, porque a gente nem sabe ainda, tipo, tá, eu renasci aqui, agora quem eu sou, É verdade. quem eu quero ser. E às vezes a maternidade ela nos traz para mim, para Simone, que eu acompanhei de perto. Pra gente, a maternidade foi um portal. Ele falou assim: opa, o que você estava fazendo da vida? Olha aí, olha aí, olha aí. Tem coisa acontecendo. Às vezes a depressão pós-parto ela vem assim, tipo, olha para você. Quem é você para além dos padrões? Lembra que a gente tem que ser perfeita, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Então, eu quero dizer, primeiro, se o seu bebê é pequeno, se permita descobrir. Tem uma música muito bonita da Sandy, que depois eu vou pesquisar aqui e falar para vocês, que fala um pouquinho dessa coisa de você esperar. Fala assim, tenta me reconhecer, Sim. espera. Porque se seu bebê é novinho, espera, calma, né? Que você vai chegar lá. Se o seu bebê já é grande e você se sente um pouco perdida, como que você vai para além da maternidade? E a cada fase é uma descoberta, né? Cada fase é uma descoberta nova, né? A gente imagina uma coisa e quando chega naquele momento você fala, nossa, mas eu pensei que eu fosse agir de uma outra maneira. E não.
Você fica ali mesmo. E agora, o que eu faço? O que que minha mãe ia fazer? Ai, meu Deus. O que que minha avó ia fazer? O que que eu sei Sim. fazer? O que eu vou fazer? A maternidade, ela é uma oportunidade, não a maternidade, a parentalidade, eu acho que ela é uma das maiores oportunidades humanas de entender que a gente tem controle de nada. É bem assim. Você planeja, você pensa, não, imagina só sair. Imagina você, a primeira vez que você saiu com o seu primeiro filho. Tipo, você imagina. Aí eu vou arrumar roupa, não sei o que, não sei o que. Aí a criança vai lá e se vomita. Pronto, aí você chegou 1 hora atrasada. E aí a criança vai crescendo, aí você domina. Aí você domina os primeiros 30 dias, aí ele muda. Aí você domina 2 anos, aí ele muda. É, Aí você domina a primeira infância, 7 anos, ele muda. exatamente. Aí ele é adolescente, aí você fala, tô quase chegando lá. E ele muda de novo. É. E não só ele, mas tudo que vem junto, né? Os E o desafios. medo que a gente tem de não estar fazendo a coisa certa, né? É o Sim. tempo todo. Eu me vejo nessa situação. Não sei você, minha amiga, né? Que tá aí do outro lado, mas eu me vejo nessa situação o tempo todo. Eu me pergunto: será que eu estou fazendo a coisa certa? É, Por mais que eu busque, sabe? Que eu tente ali buscar, pesquisar, falar, não, eu vou por esse caminho, eu vou por esse. Mas eu tô sempre me questionando: será que eu fiz a coisa certa? e aí, isso que a Rô falou, eu quero que você pense assim: quem é você além da maternidade? Primeiro, o que você sente? Ó, o nosso corpo, ó, as emoções, o amor, a raiva, o medo, aquilo que você sente no seu corpo. Eu não estou falando disso no termo imaginário. Eu quero que você sinta, lembra da sensação que é medo. Eu, por exemplo, para mim foi difícil diferenciar raiva e medo, porque tudo era igual dentro do meu corpo. Sim. Hoje eu já sei. Então, para você saber, para você desvencilhar, né, a mãe da pessoa que você é, ouça o seu corpo. O seu corpo ele vai dizer para você qual é a hora de você deixar seu filho ir, qual é a hora de você pegar ele de volta. O seu corpo vai dizer: sai mais com as amigas, sai mais com as amigas, fica mais com o marido, fica mais com o marido. O seu corpo vai dizer: tem coisa demais, tem filho demais, Eu acho que eu precisa tô filho precisando do de uma menos. terapia, amiga. Tô chegando nessa conclusão. Tô precisando de uma terapia. Às vezes você vai chegar na conclusão que a Rô chegou. Eu preciso de ajuda para identificar. Eu não consigo identificar isso sozinha. Tem muita emoção acontecendo. Exatamente. Às vezes eu tô com raiva, às vezes eu tô feliz, mas você é quem você sente. Então assim, não não duvida de quem você é por baixo de todas as camadas, porque tem muita camada que a gente vai descobrindo. Então você é o que o seu coração pulsa. Então, assim, quando a Joana nasceu, quando eu engravidei, tinha certeza que eu queria um parto natural. Na minha cabeça eu falava, na verdade chamavam normal. Na época ainda era normal. Eu achava assim. É normal, gente. Tem que ser assim, porque é assim que tem que ser. Quando a Gisele Bündchen teve filho dela daquele jeito, eu falei assim: meu, se essa mulher que vive do corpo dela fez assim, é porque não existe nenhum jeito melhor de fazer. Porque ela vive disso, o corpo dela é a coisa mais importante, vale Sim. muita grana. E eu fui atrás. E isso era absoluto para mim. Depois a Joana foi crescendo, foi crescendo. E todas as escolhas que eu fui tomando, eu sentia no fundo do meu coração que eram verdades. Agora eu cheguei nessa fase da Hulk. Sei mais de nada. Não sei mais de nada. Me questiono o tempo todo. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô? Mas no começo eu tinha certeza. E aí agora, o que que eu percebo? Que é uma oportunidade que eu preciso entender que aquelas certezas que eu tinha antes foram as certezas que eu pude trilhar até aqui. A partir de agora, eu e ela, não é só eu. Ela tem 8 anos, então não é só o que eu quero. Exatamente. Então agora é uma dança, agora é aquela coisa da vida complexa dos relacionamentos que a gente tem que. Por isso que agora eu não tenho mais certeza, porque tem. Quando é bebê, né, na primeira infância até os 7, a gente decide tudo, porque eles. Sim. Aí depois entra eles, e aí a coisa desanda total pra gente. Mas é a vida. É verdade. É incrível, né? Como que vai mudando, né, ao longo dos anos. A Mari tá com 10 agora, cheia de opinião e cheia de vontade. Eu sinto muito orgulho de você, Mariana. Você é o amor da minha vida. Às vezes ela fala umas coisas, tem uma postura que eu falo, ô, coisinha linda, tá mamãe. Mas às vezes também vem essa questão, né, de ir agora, na hora de dar uma bronca, de falar, mas como que eu vou orientar da melhor maneira? Né? É bem complexo isso.
Mas, Senhor, me ajuda a dar-me forças, o Pietro também, de vez em quando. Ó, Pietro, para que aí? Entendeu? E essa parceria é muito importante, né? A parceria ou com o cônjuge, ou ter uma pessoa ali que ajude nesses momentos, né? Tanto com Sim. a educação dos filhos, como com o seu cuidado. Porque como que você, se a mãe é a cuidadora principal, tem um momento que ela vai ter que deixar de ser ali o ponto principal da história para ela poder ela se cuidar, né? Sim. Então, como seria isso, assim, esse trabalho com aquela pessoa que vai te dar esse apoio? É muito legal, primeiro, você entender que você não precisa cuidar sozinha do seu filho. Lembra que eu contei essa história assim? É o que é posto, mas não é o que é natural. Todos os seres humanos são capazes de cuidar. Sim, Então é importante a mãe entender isso. E ela perceber que ela é, assim, que a maternidade, ela não define quem você é. Ser mãe é uma parte de você. Então você, vamos lá, eu sou a Cilaine. Na verdade, eu não sou a Cilaine, eu estou Cilaine. Mas, enquanto Cilaine, eu sou filha da Verina, sou filha do Edgar, eu sou irmã de 4 irmãos, eu sou amiga da Rosiane, eu sou mãe da Joana, eu sou terapeuta, eu sou analista, eu sou amiga, eu posso ser voluntária em algum lugar. E principalmente, eu sou a Cilaine. Eu tenho um relacionamento comigo mesma. sim, Pronto. Então você entende que você precisa, que você existe. A maternidade, eu entendo que talvez você não consiga desvencilhar, porque a gente é, olha, vou entrar num assunto aqui, a gente é convencida de que a maternidade é tudo, porque isso dá muita grana pro capitalismo, porque cuidado é muito caro. sim, Se a gente aceita que nós somos mães e que esse papel define quem nós somos, a gente não divide o cuidado. E quando a gente não divide o cuidado, a gente faz um trabalho não remunerado por muito tempo e isso cobra um preço. Isso cobra um preço caro. Então, para você começar a dividir o cuidado com as pessoas, primeiro é você entender que você não é só mãe, você é mãe também. E que hoje em dia, eu arrisco dizer que assim, você pode ser a pessoa mais consciente do mundo. Você não vai conseguir dividir tudo. Assim, você vai dividir muito, você vai conseguir dividir, sei lá, 30%. Então, não se preocupe. Não se preocupe, porque a carga mental da maternidade, ela ainda é nossa. Então, entenda que tá tudo bem você sair com as suas amigas. Tá tudo bem você deixar que outras pessoas cuidem. Então, pode ser o pai, se o pai é presente. E se não for o pai, a escola é uma rede de apoio importante. Se você tiver parentes próximos, se você tiver amigas. E você pode também tentar fazer parte de comunidades que te permitam essa rede de apoio. sim. Tem uma igreja lá eu não sei se aqui em Alphaville tinha uma igreja que se chama. Tem a igreja que se chama IBMA, Igreja Batista Memorial de Alphaville, e a IBAB, lá na Água Branca. Essas igrejas, elas têm um departamento que cuida da criança durante o culto. Sim, Mesmo que você não gosta da igreja, se você não tem rede de apoio, você vai nesse lugar, deixa o seu filho. São pessoas confiáveis, ele vai ficar lá, cuidado, alimentado por 1 hora e você fazer o quê? Nada. Você pode ir lá tomar um café. Se você não quiser ir, você pode ir na igreja, se isso for importante para você. Eu estou dando esses exemplos que são os que eu tenho, mas pode ser outros lugares que têm apoio, que você possa levar o seu filho. E aí você vai cuidar da sua vida, enquanto o seu filho está sendo cuidado por outra pessoa. Aí o pai é sempre uma questão, né? Ai, mas meu marido não sabe cuidar, meu marido não. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer? Ele faz tudo errado, ele faz do jeito dele. E é assim, o seu. faz igual eu, fica mandando mensagem. Pietro, o lanche da Mariana já tá tudo certo. Como que foi hoje? O que que aconteceu? Ah, tá bom. Entendeu? Ou você pode fazer Não deixa ele diferente. fazer as coisas do jeito dele, entendeu? Isso é um caminho. Você pode fazer assim. Se para começar, mas você também pode entender que seu filho escolheu aquele pai, se ele está presente. Bem, a criança vai sobreviver. Eu te garanto assim, ó, seu filho vai sobreviver. Seu filho vai sobreviver porque você deixa ele na escola. Você nem conhece os professores. São tudo gente boa.
Tudo gente maravilhosa, ó. Tudo gente boa, maravilhosa. Tem responsabilidades, é óbvio que lá tá todo mundo dentro de uma estrutura, né? A gente tem Sim, legislação. O pai também, né? é, Gente, o pai também. é. Então, assim, confia nesse processo. Agora, se você não confia, né? Não confia no pai, não confia, né? Se você está numa relação que você não confia no pai, então você vai escolher outras redes de apoio. Mas eu acho que tem gente que é muito cri-cri, né? Tipo eu, assim, que quer estar ali no comando, entendeu? Vendo ali, falando assim, não, isso aqui tá certo. Às vezes ele nem liga porque eu falo, que eu sei que ele não liga mesmo. Ele fala assim, "Ah, essa mulher tá doida hoje, meu Deus do céu." Mas, é assim, você quer estar ali direcionando e você não dá essa abertura pra outra pessoa. Ele cuida maravilhosamente, sempre cuidou muito bem. Eu falo assim, mas é brincadeira, porque ele sempre foi um pai muito presente. Mas eu gosto de estar ali falando e lembrando, entendeu? Eu não dou nem oportunidade. Eu já tô lá em cima. Eu acho que tem muita gente igual eu. Sim, isso aí que você faz é uma carga mental que a gente tem, né? Que é de saber que tá tudo bem. Isso é uma responsabilidade que você carrega. Provavelmente você viu sua mãe fazendo isso, suas irmãs fazendo isso, e isso é o que é natural para você. Pra, primeiro, você precisa pensar se isso te incomoda. Não adianta você querer resolver um problema que não existe. Então, assim, quando você percebe que esse controle excessivo, né, em quem está cuidando, faz mal para você, aí você pode olhar para isso. E se você faz isso por longo tempo, uma hora você vai perceber que não é legal. Porque daí depois você vai começar a fazer isso com o seu filho. Aí seu filho vai fazer o que com você? Ele vai te afastar. Principalmente na adolescência, na juventude, ele vai te afastar. Porque depois que a gente é adulto, a gente volta, né? Que a gente percebe que casa de mãe é tudo. Que, ai, deixa minha mãe Sim. cuidar da minha vida. Porque é muito difícil cuidar. É mesmo. Ai, que saudade. Quando a gente é adulto, a gente volta. Sim. Mas vai ter um período que seu filho vai querer. E não é saudável do ponto de vista, assim, não é saudável a mãe querer controlar a vida do filho do ponto de vista da autonomia. Então, eu acho que se você, né, passa por isso que a Rô tá falando, de querer controlar o tempo todo, é importante perceber o quanto isso faz mal para você. E também, às vezes, vai fazer mal pro relacionamento. Mas não adianta querer resolver um problema que não existe. Então, assim, se faz mal, qual é o caminho? Você pode começar pequeno, né? Você pode começar pequeno. Por exemplo, então hoje eu vou sair, vou ficar 2 horas fora. Então, eu vou desligar meu celular. Pôr o celular longe, por exemplo, né? Se você vai num encontro com as meninas, se você vai fazer alguma coisa, você põe o celular longe. Começa pequeno, não adianta querer começar. Nossa, a partir de agora, a gente sempre fala, né? Tipo, nunca mais vou fazer isso, né? A gente fala, nunca mais. Mas o nosso cérebro, gente, ele foi feito para economizar energia. O nunca mais pro seu cérebro é assim. Você não vai começar isso mesmo, porque vai dar o maior trabalho. Eu tô aqui tentando te preservar a vida, economizar energia, você nem vai começar isso aí. Então você continua fazendo. Então, por isso que eu falo, se você quer sair do controle, né, da pessoa que está cuidando, aí você começa aos poucos. Mas você pode fazer acordos, Rô. Você pode fazer acordos. É importante que os cuidadores entendam os acordos. Então, assim, o que é crucial para mim? Por exemplo, eu, Silane, é crucial para mim que o conteúdo que a Joana vai assistir seja monitorado. Sim. Para mim é inadmissível entregar um celular sem proteção na mão de uma criança. Então, isso é combinado com o Gustavo, sabe? É inadmissível, por exemplo, ele levar ela num banheiro e deixar ela entrar sozinha. Então, ele precisa ir num banheiro de família, ele precisa ir naquele banheiro que tem a chave, que ele fica na porta, porque ele vai saber que ela tá sozinha. Sim. Então, são acordos que você faz com o cuidador. Das coisas. Aí, ó, tá vendo que tudo volta pro autoconhecimento, gente? O que é importante para você que você não abre mão? Aí você descobre. Aí você comunica. Sim. E você monitora. Aí não dá para você dizer assim, né? Aí é importante para mim que o dente seja escovado com 10 escovações do lado direito. Aí não dá. Vai escovar o dente do jeito que quer. Aí é crucial para mim que o suco seja servido antes. Aí são coisas muito pequenas, entende? Sim. Aí, mas quando você entende o que é importante para você vai comunicar para os cuidadores, todos, seja babá, seja tia, seja. Hoje, por exemplo, a Joana está viajando com a minha amiga. Ela foi viajar. E aí ela perguntou: tem alguma instrução muito importante? Como a gente convive muito, não tem. Ela sabe. A Joana não tem celular, por exemplo. Então, ela sabe sobre a questão da TV. Aí ela ligou para mim, mandou mensagem do WhatsApp, falou: ela ia assistir, mas só que
aqui não tem TV paga, só canal aberto, não tá passando nada que preste, então eu desliguei. Por quê? Ela já sabe que você que a não Joana não gosta, assiste né? a programação aberta. Então, assim, saiba o que é importante para você na educação do seu filho, estabeleça esses limites com os cuidadores. Aí você vai e com calma, porque se você é uma mãe que você a vida inteira controlou, aí você vai descobrir o que é importante, você vai comunicar. Não é assim, agora a pessoa sabe o que é importante, ela vai fazer exatamente o que é importante para mim. Tem o que é importante para ela também, quando é o cuidador, quando é o pai ou a avó, né? A avó, normalmente, que cuida junto. Era um tema que a gente ia tratar, lembra? A gente pode deixar para uma outra oportunidade para a gente falar sobre, exatamente tratar sobre isso, né? Que a gente ia falar sobre avós e mães, né? Na educação dos filhos, porque a gente tem uma quantidade muito grande de crianças que são educadas principalmente pelos avós. E aí existe esse conflito entre mães e avós, né? Sim. Mas aí a gente vai abordar no outro momento, porque é um tema que vai muito longe, assim. Essa parte que você colocou de ter esses acordos, esses combinados, é fundamental para que dê certo. Sim. Aí, sobre os avós, o que é importante é estabelecer os limites, entender que na casa dos avós é uma coisa, mas gente, é que nem na escola, é uma coisa muito difícil pra gente, mas é a escola. Na escola a criança tem regras que na sua casa não tem. Sim. A criança não faz o que faz em casa na escola, até porque se ela fizer, vai ter as consequências. Sim. É a mesma coisa, então assim, quando a gente olha esse assunto que a Rô tá falando, é que vai além, né? Quando a gente tem esse choque, né? Sim. Esse choque. Mas em termos de você delegar, se não é se você percebe, né, que seus pais podem ser rede de apoio, que eles já são, e eles fazem muita coisa que você não concorda, e eles não mudam, você tem que ver o preço a pagar para não contar com essa ajuda. Normalmente o preço é altíssimo. Então você ignora o que acontece lá, na casa dos seus pais, e viva a sua vida, porque com certeza o seu filho passa mais tempo com você do que com os pais. Com seus pais, né? Com os avós, no caso. É um tema que dá pra gente conversar bastante, porque hoje nós temos crianças que são criadas principalmente pelos avós. Isso. Então, às vezes, eu que estou dentro da escola, né? Às vezes você pede para chamar, o pai e a mãe não vem, quem vem é o avô. Então, o cuidador principal são os avós. Só que na hora de cobrar, aí os pais vêm se colocando de uma forma, desmerecendo aquilo que os avós vêm fazendo, e aí gera um conflito dentro de casa com essa criança. Eu acho que a gente pode abordar esse tema, que é bem complexo depois, né? Mas essa é a questão, né? Se a criança passar mais tempo com os avós, essa criança ela vai seguir o modelo que ela passa mais tempo. Sim, sim. É importante a gente fazer isso que você falou, passar as informações adequadas, né, sem magoar ninguém, mas deixar claro algumas situações, né, que a gente gosta. Sim. Que a gente gostaria, né? E eu amo a minha mãe linda, maravilhosa, super avó, a Rita também, mas de vez em quando a gente tem uns embates assim, né? Porque é diferente, né? São gerações diferentes, então são contextos diferentes. Mas uma vez a gente tava conversando, a Silene falou: como que é isso lá na sua casa? Eu falei: minha mãe fala, eu obedeço. É assim que funciona lá em casa, entendeu? Tá vendo? Pra Rosiane tá super ok, porque a mãe dela fala. Eu sou uma filha boazinha. Isso, gente, é tudo autoconhecimento. Pra que você vai entrar no. Pra Rosiane, o que você vai falar sobre esse assunto? Se tá estabelecido na vida dela que a mãe dela fala, ela obedece. Eu obedeço. A mãe dela é hierarquia máxima, então não tem o que discutir. Na minha casa é diferente. Mas também, minha mãe tem uma postura diferente, né? Minha mãe, ela segue muitas orientações. E quando ela vai não seguir, ela pede permissão. E mesmo que ela discorde de uma coisa, ela vai tentar impor aquilo que a gente pediu para ela fazer. Só que eu sei que existem vários cenários, né? Que as mães passam por cima e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante, quando a gente fala de delegar e de ter rede de apoio, é que essa rede de apoio seja apoio. Não pode ser uma rede, como que, sei lá, de desapoio? Não pode ser. Então, é importante você criar uma rede que te apoie. Sim. Se os seus pais não podem fazer parte desse ciclo, então você vai procurar outros. E aproveitar esses outros que você encontrar.
Eu estou reforçando que a escola é rede de apoio, porque é importante você ter essa visão e pensar nesses outros lugares, pensar em se você tem um orçamento para pagar uma babysitter, né? Essas pessoas que ficam por horas com criança. E aí você conhecer essas pessoas, né? Estabelecer um relacionamento para ver se a pessoa é uma pessoa confiável e tudo mais. Mas para sair desse 100% você no cuidado, para você ter um tempo para pensar ou para viver outras coisas. Porque quando você está cuidando 24/7, é muito difícil qualquer outra das coisas que a gente vai falar agora, Rô. Sim, é verdade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar, gente. Vamos compartilhar. Sim, vamos lá. Para que as coisas comecem, né, a ficar mais leves, a gente precisa mudar a nossa rotina, mudar os nossos hábitos. Quais seriam as suas dicas para as nossas mães queridas, nossas mulheres que ainda não são mães também, mas que já precisam começar a olhar, né, para si, para como está a sua vida, né, para que elas possam organizar uma rotina que seja boa para ela. Olha, a primeira coisa é você entender a sua rotina hoje. Porque assim, gente, como eu odiava essa palavra. Odiava essa palavra. Que palavra é essa? Rotina. Rotina. Odiava essa Você palavra. não gosta de rotina? Odiava. Eu sou meio rotineira. Eu achava que rotina era uma coisa ruim. Achava que rotina era uma coisa chata. Até eu entender que todo mundo tem uma rotina. Sim. Se você gosta ou se você não gosta, se ela é boa ou ruim, aí que a gente vai entrar no ponto. Mas todo mundo tem uma rotina. Então, assim, analisa a sua rotina. O que você faz quando você acorda? O que você faz depois? Por que a sua vida... Por que o dia é um caos? Analisa isso. Primeiro, olha que nem um investigador. Não é olhar assim, nossa, olha só, eu acordo 10 horas, fico de roupão. Sim. Olha que nem um investigador. O que você faz, tal. Aí você começa a fazer pequenas mudanças. Por exemplo, antes de começar a rotina da sua casa, que pode ser que ela comece às 6, pode ser que ela comece às 7, pode ser que seja 8, pode ser que sua rotina comece à tarde. Tem crianças que só estudam à tarde, então tem mães que Sim. vão dormir bem tarde, acorda 10, 11 da manhã, não tem problema. Antes de começar a rotina, inclua uma coisa que você faz, que você ama fazer, para incluir você na sua rotina. Então, eu não sei o que eu gosto. Tá, então pensa aí. Você gosta de olhar o céu? Você gosta de... Às vezes você tem pet, gosta de sair, de fazer carinho? Você gosta de um café sozinha? Você gosta de ler? Gosta de orar? Não vale o Instagram. Não, Ouvir música vale, né? ouvir música vale. Sabe por que não vale o Instagram? Porque o Instagram, ele foi feito para viciar a gente. Então, ele tira a gente do centro. Então, Sim. quando você entra ali, você já se perdeu. Já era. Tá, você, eu, qualquer ser humano, tá? Criança. Sim. Então, não vale o celular. Nessa hora, tá? Que eu tô falando. Uhum. Então, como você... Pra curtir e compartilhar, a gente vale. Isso, exatamente. Agora aí, né, já curte, já envia para aquela mãe que você sabe. Eu tenho certeza que você está assistindo e está pensando: nossa, minha amiga tem que ouvir isso. Nossa, minha. Então, manda para ela. Porque ela vai amar. De manhã não, tá? De manhã você faz uma coisa que só você gosta. Não vai fazer bem para ninguém. Não, ninguém, isso não é uma coisa que vai computar nos seus pontos. É assim, isso é meu. Lembra de você com você mesma? Sim. Vou fazer isso para mim. É só eu que vou ganhar. Então, tem que ser antes da rotina. Ai, Cileira, mas eu já acordo 5h45, já acordo 4h45. Começa a acordar 4h40. Tá? Não é para você acordar 4 da manhã para você ir para academia porque você quer ficar mais bonita. Não é isso agora. Agora é pequenininho e é uma coisa só para você. Sim. Depois que isso tiver estabelecido, você vai... Precisa ser aos poucos, tá, Rô? Não pode ser... Pode ser de uma vez, vez. entendeu? Vai devagar. Não faça uma caminhada de Itapevi a Barueri igual uma amiga fez, sabe? A amiga fez? A amiga fez isso, você acredita? Porque a amiga queria fazer uma caminhada dessa. A amiga doida é essa, não faça isso. Não. Começa no pequeno. Eu já fiz isso, mas eu fui de
Amador para São Roque e voltei andando. Olha, Mas eu era adolescente nessa época, mas foi. essa minha amiga não é, você acredita? Acredita, essa sua amiga, hein, Rô? É terrível. Começa pequeno, não faz assim. E aí você começa a perceber um ritmo que seja saudável para os seus filhos. Então, assim, uma coisa, seus filhos acordam, aí, por exemplo, te estressa muito a hora do café. Vamos supor que o que te estressa? É porque o café não está pronto, é porque eles acordam e já liga a TV. Então você vai definir o que é melhor. Então, assim, vamos começar. Eu vou acordar, vou fazer meus 5 minutos. Então, eu vou organizar a mesa, vou pedir para o marido organizar a mesa, vou pedir para alguém organizar a mesa. Você precisa observar os pequenos detalhes da sua rotina que tiram você do seu eixo. Sim. E aí, você vai escolher outro momento dentro do seu dia para vamos supor que numa rotina que você trabalha, né, das 9 às 18. E vamos supor que você não está feliz com o seu corpo. Eu acho que isso é uma verdade para muitas mães, né? Não tá feliz com o seu corpo. Acho que às vezes nem não tá feliz, mas é que as coisas começam a dar problemas. Você começa a perceber que aquilo não tá legal. Então você vai também estabelecer um hábito bom para sua saúde. E você tem que pensar que não é para o que você, vamos lá. Toda mudança na nossa vida, elas não têm fundamento se a gente faz por um objetivo pequeno. Sabe esse projeto, tipo projeto verão 2025? Eu vou mudar isso porque eu quero passar num concurso, porque eu quero. Essas mudanças, elas não têm consistência. O que dá consistência? Você se tornar alguém melhor. Então, o futuro. Então, assim, por que você vai acordar 5 minutos mais cedo e fazer algo só para você? Porque você quer ser uma mulher inteira. Você não quer dar só espaço para a maternidade, para o trabalho, para o marido. Você quer dar espaço para você. É sobre se amar. É sobre cuidar bem da única pessoa que nunca vai te abandonar e que está com você 24 horas por dia, você mesmo. Sim. Então, é um objetivo sólido. Então, por que você vai implementar mais um hábito de autocuidado ao longo do dia? Porque você quer ser saudável, porque você quer, por exemplo, gostar mais de você. Então, você vai estabelecer uma coisa, vamos supor. Eu vejo muito isso em relação ao peso. Eu vou começar a academia, vou mudar minha alimentação, vou não sei o quê. Aí começa, faz um mês é muito, né? 3 dias, e aí desiste. E eu acho assim, só rapidinho, tá? Aí você já conclui. Mas assim, é tão bom quando a gente consegue, né? Que você se propõe a fazer, e você vai lá e faz tal, e tal, vem aquela alegria. E por que a gente não consegue continuar? Porque normalmente a gente começa com muita coisa. Normalmente é o combo. Por exemplo, quando você quer dormir melhor, você pensa assim: então eu vou parar de ver telas 1 hora, eu vou tomar um chá, vou mudar a rotina inteira da casa para todo mundo dormir às 9. É muita coisa. E aí, o cérebro humano, ele foi feito para economizar energia. A gente não consegue mudar quando o cérebro entende que é uma coisa muito difícil. Então, a gente precisa entender na nossa biologia, a gente faz com que o cérebro nos ajude. Então, é importante começar pequeno. Então, você quer mudar a sua alimentação? Quer ser mais saudável? Pensa. Então, o que eu vou começar primeiro? Vou começar a minha alimentação. Ok. Qual é a coisa que você faz na sua alimentação que mais prejudica? Então, eu como muito doce. Eu tomo muita Coca-Cola. Diminui um pouco, vai diminuindo um pouco. Eu quero ir até um nutricionista para ele me orientar. Vou marcar a consulta, vou até o nutricionista, vou analisar o plano alimentar. Porque aí você vai começando aos poucos e você vai com... Então, assim, aí ele deu um plano. O plano do nutricionista normalmente é esses de revirar mundo, né? Então, assim, vou começar... Você não está mudando toda a sua alimentação. Vou fazer só 3 dias de detox. Você vai falar para o seu cérebro. São 3 dias. Calma. Só 3 dias. No 4º dia, você vai começar uma coisa que você acha que dá certo. Então, assim, só vai mudar a salada, vai acrescentar mais salada. Vai aos poucos. Então, essa coisa da saúde, começa aos poucos. Então, eu já domino. Não quero alimentação, quero exercício físico. Começa aos poucos. Vai 5 minutos. Quando você perceber que não é mais difícil para você ir fazer o exercício, você pode aumentar.
Porque daí você já condicionou o seu cérebro dentro da sua rotina. Gente, imagina só você que está assistindo, com uma rotina toda embaralhada. Agora você já consegue acordar 5 minutos antes e já consegue ter dentro da sua rotina um outro momento para autocuidado. Sim. Já é muita coisa, já é um ganho muito grande. Então, eu acho que essa dica de começa pelo começo, antes da rotina, você coloca os seus 5 minutos. Não vai com muita sede ao pote, porque senão essa rotina ela vai ficar frágil. Quando ela já estiver estabelecida, você começa de novo. Vai começar a ler um livro, você quer ler, porque é uma coisa que você gosta. Fala que vai ler 3 páginas por dia. Se tem tempo para ler mais, o dia que você tiver tempo para ler mais, você lê. Só que você não pode ler o livro inteiro, porque daí você vai pegar e vai ficar o dia inteiro lendo, não vai fazer nada. Sim. Você não vai mais ler. Você vai falar, nossa. Por isso que é importante seguir, né? Se você falou que vai ler 3, lê 3. Lê 3 páginas por muito tempo. Aí quando você perceber que a leitura já é algo fluido, aí você vai aumentando, porque daí você já tem um hábito estabelecido. Então, eu acho que é isso. Sobre a mudança de rotina, o mais importante que eu quero trazer é começa pequeno. Percebe o que você quer e começa pequeno e começa por você, fazendo algo. Gente, não começa por coisa assim da saúde, assim, começa com algo que você faz para ser feliz. Porque isso é muito revolucionário. Isso é muito importante. É como se quando você se dá isso, você ganha a força necessária para qualquer outra coisa. Quando você já começa, deixa eu explicar por quê. Porque o hábito, ele já traz o retorno e a satisfação em si. Não tem nada mais que você queira. Sim. Quando você fala de ser saudável, você tem uma expectativa. Você quer ser mais saudável. Então, você está fazendo 5 minutos, mas você tem uma expectativa. Sim. Esse de só ser feliz, você já ganha em si. Quando você faz, você já ganha a recompensa. E o nosso cérebro adora a recompensa. É. Adora a recompensa. Verdade. Se escrever, né? Eu participei de uma imersão no começo agora do ano, foi maravilhoso. JC Junqueira, muito obrigada, minha amiga Vera linda, ele é esposo dela, foi muito legal. E aí uma das dicas foi exatamente o registro da rotina. Você faz o registro da sua rotina? Acho que agora não mais, né? Olha, eu vou pôr um pouquinho de água aqui. Rô, uma das formas que eu tenho de me estabilizar é planejar o meu dia no dia anterior. E eu uso um sistema, eu uso bem pouco do sistema, que se chama Bullet Journal, que justamente é ter um caderno Sim. que você registra toda a sua vida e eu registro toda a minha rotina ali. Então é como se você descarregasse ali o que você tem para fazer. Chama bullet porque eu ponho um pontinho em cada tarefa. E quando eu faço, eu coloco outro registro, né? Eu dou um X no que eu faço, naquilo que eu vou pôr para o dia seguinte, eu coloco uma setinha para a direita. Aquilo que eu desisti, eu risco da minha lista. E é muito importante por você conseguir visualizar o que você faz. Então, o bullet, para mim, ele entrou na minha vida como uma forma de conseguir me organizar. Eu gosto muito de escrever, então o bullet ele pode ser uma agenda, tipo, além de programar o meu dia, eu escrevo as minhas ideias. Então eu nunca me adaptei com agenda. Por exemplo, o bullet é em caderno sem pauta. Porque daí se você quiser, você vai desenhar, vai fazer o que você quiser. Mas assim, se você se adapta com a agenda, faz agenda. Se você tem um sistema um aplicativo de celular que se chama To Do, T-O-D-O, To Do It. Então, T-O-D-O-I-T. Faça isso. Então, você pode usar também, que é igualmente visual, né? Você faz uma lista de afazeres e vai dando check. Então, assim, é um meio de registrar a sua rotina. Então, pode ser escrito. Analógico é muito melhor para o seu cérebro. Mas você precisa fazer o que é melhor para você. Para saber o que é melhor para você, teste. Eu fico pensando que o registro funciona no sentido de que você olha lá e fala assim, nossa, mas eu precisava fazer isso, né? Tipo, não deu tempo, tal, jogo para outro dia, mas você se esforçar para fazer, principalmente quando for para você. Sim. Porque o que é pra gente sempre fica para depois, né? Sim. E se você registra ali, você olha o olho, você olha, bate o olho ali, você vai falar assim, não, eu preciso fazer, né? E tem uma outra coisa do registro, mas eu vou fazer um disclaimer, eu vou voltar. Se você não registra nada,
começa com 5 minutos, não tenta registrar. É Entendi. muita coisa. Depois, agora, se você quiser começar uma nova rotina fazendo o registro, então você vai fazer só o registro, tá? Porque senão fica muita coisa. Você ouve a live, quer sair fazendo um monte de coisa, então você faz só o registro. O registro, ele tem uma dupla função. Imagina que você colocou lá que você quer fazer os seus 5 minutos, e aí você põe meus 5 minutos. E aí você tá vendo que todo dia da semana você tá conseguindo. O cérebro fica muito feliz assim, não vou falhar. Não vou falhar, não vou quebrar essa corrente. Já faz uma semana que eu tô fazendo, não vou falhar. Academia, qualquer hábito. Sim. O registro é muito legal, porque ele te ajuda também a não querer quebrar a corrente que você está fazendo. Eu fiz um desafio no começo do ano de meditação, eram 40 dias. E a regra era, toda vez que você não fazia, você tinha começado do começo. Então, eu comecei do começo várias vezes, mas assim, foi muito legal, porque no final era 10 dias por 1 hora. Era muito desafiador. No final do dia, tinha que fazer mais 15 minutos. Compartilha esse desafio depois pra gente. Compartilha. É legal, gostei. Aí eu falava, ai meu Deus, eu tô tão cansada, mas se eu parar, eu tava no dia 35, aí eu falava, se eu desistir hoje, eu vou ter que começar do dia 1, não vou desistir, hoje eu vou fazer, e aí eu fazia, e aí eu consegui finalizar, mas o melhor foi a sensação de ter feito, Sim. o progresso. No dia 40, eu tava muito feliz, mas não por ter chegado lá, mas por ter conseguido fazer. Então, o registro tem essa função também, é muito legal. Eu gosto de meditação. Meditação é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu preciso só colocar na minha rotina, porque ainda não é uma coisa fixa, assim, entendeu? Quando eu tenho um tempo, eu faço uma meditação. Então, ela precisa entrar para minha rotina, porque é algo que eu gosto de fazer, meditação. Você pode pôr nesses 5 minutos. Vou colocar nos 5 minutos. Mas eu tenho que sair, levantar e ir para outro espaço, porque se eu ficar na cama, eu vou dormir de novo. Tem que levantar e ir para outro espaço. Porque senão não vai dar certo isso. Amiga, vamos lá. A gente já falou bastante sobre a questão, né, do autoconhecimento, você saber o que é importante para você, o autocuidado. E agora você acabou citando aí a parte da tecnologia, você buscar aplicativos. Quais são as suas dicas para as pessoas que estão em casa, a grana está curta e quer buscar aí um recurso para começar essa mudança? Quando você fala De aplicativos que a pessoa pode usar, tem algum que você tem para indicar que vai ajudar nessa busca do autoconhecimento? Gente, tudo que você imaginar, você pode encontrar hoje na internet, no YouTube. Então, eu acho que se você quer, por exemplo, não sabe meditar e você quer meditar, usa a tecnologia a seu favor. Então, vai lá e procura, por exemplo, 40 dias de meditação. Eu indico fortemente os 21 dias de meditação que a Tassi Carvalho, que é minha mentora, e o Fabiano fazem. 21 dias de meditação para abundância. Porque são 21 dias, eles fazem ao vivo, então é meia horinha por dia. Se você não tem meia hora, então você pega o vídeo e faz só os 5 minutos de meditação que tem lá, né? Ele fala um pouquinho. Eu indico essa playlist para começar a meditação. Se você, o que é crucial, gente, que é muito importante, agenda eletrônica. Porque eu não sei se tem alguém que não fica com o celular o tempo todo, mas assim, a agenda ela ajuda muito. Agenda as coisas que você tem para fazer, mesmo que você não tenha compromisso externo, agenda, coloca na sua agenda a sua vida. Então assim, o horário que você trabalha, coloca o dia que você vai lavar roupa, coloca as coisas, porque você vai ver, vai despertar ali para você e você vai ver a sua agenda. E você vai perceber assim, nossa, quanta coisa que eu faço. Porque quem cuida... Já fiquei cansada só de ver minha agenda. Quem cuida acha que não faz nada. Quem cuida acha que não faz nada. Então, agenda, eu uso o Google, porque eu tenho Android. Mas aí cada um pode usar a agenda que quiser. Muito legal. Tem aplicativos, é que eu uso muito o YouTube. Mas... audiolivro. Eu acho essa ferramenta muito legal para quem... se você quer ler e você não tem tempo, o audiolivro você pode ler enquanto você faz alguma atividade. Sim. Então, eu acho isso muito legal. Agora, sim, eu não estou muito antenada em aplicativos para atividade física. Eu não sou antenada, então eu não vou poder ajudar. Mas eu tenho certeza que... não, tem bastante, tem bastante. Que existem vários aplicativos que você pode usar para te ajudar nessa coisa.
Os aplicativos, o que que eles fazem por nós? Eles fazem você ganhar tempo, porque você não precisa pesquisar. Então, assim, se você baixa um aplicativo de treino, por exemplo, o que que ele vai fazer para você? Ele vai já te dar pronto. Então, é muito legal caso você precise desse acompanhamento. Então, você não, por exemplo, não tem como ir na academia. Mesmo que você pague um aplicativo, vai ser R$ 200 por ano que você paga. E os treinos já vêm pronto. Então você vai ter alguém que montou para você e você só tem que entrar lá e fazer. Tem os aplicativos de meditação também, que você pode baixar. E aí vai vir as meditações prontas também. Tem uns aplicativos de para quem gosta de devocional. Também tem uns aplicativos que você pode usar que já te trazem o devocional pronto para você fazer. Eu não utilizo esses aplicativos, mas eu tô falando porque às vezes você quer fazer e não. A gente se cobra assim, eu deveria saber fazer um devocional. Então você não deveria fazer. Alguém já pensou, já fez para você, tá tudo certo. Você pode ir lá e utilizar. Acho que é isso. Ô. Muito legal. Agora eu vou deixar duas dicas, já que nós falamos de agenda, né? Nós vamos disponibilizar um planner para vocês. Nós fizemos focados, né, para atender o público de crianças, adultos, autistas, pessoas que convivem com autistas. Vai ficar aí disponível na descrição do vídeo. E para falar de conexões com as nossas crianças, nós também montamos um e-book para falar sobre contação de história, o quanto isso é importante, o quanto as histórias ajudam, né, as crianças a se conectarem com elas mesmas, né, com o que elas acreditam ali, o que elas estão construindo, o que elas vivenciam no dia a dia. Então, montamos, eu e o Pietro, meu lindo marido, nós montamos um e-book sobre histórias. Nós vamos fazer um curso, uma formação para quem quer ser um bom contador de histórias, né? Mas tá aí, vai ficar disponível para você. Né? Ajude a compartilhar, porque isso é importante. As pessoas hoje estão perdendo essa conexão, o contar histórias, né? Muito tempo com distrações, com telas e outras questões aí, e deixa esse olho no olho, senta perto, pega na mão, né? Então, é importante a gente fazer esse resgate, principalmente com as nossas crianças. Então, não deixe aí de acessar e conhecer o nosso trabalho. Curta, compartilhe, né? Siga o nosso canal, venha fazer parte, venha fazer coisas boas. Se quiser vir aqui também participar com a gente, igual a Silene hoje trouxe tanta riqueza, né? Porque você falar de você, você ter esse tempo para você tá cada vez mais difícil. A gente é educado mesmo para se dedicar muito para o outro e a gente acaba esquecendo da gente, e isso é fundamental. Eu confesso que há uns 10 anos atrás eu não tinha esse pensamento, assim, muito. Eu gostava de fazer academia e tal, mas eu ia de vez em nunca, mas era mais por uma questão de físico mesmo e tal. Hoje em dia o olhar é totalmente diferente, né? E ele veio, assim, com a questão do amadurecimento, né? Que a gente vai tendo ao longo da vida. Mas fica aí a nossa dica para o público jovem, para o público mais velho, para os 60 a mais e 80 a mais. E quem quiser, vem com a gente, porque isso é muito importante. Só puxando um gancho dessa questão do reconhecimento das emoções, é, ensinar a pessoa a acessar e entender as suas emoções é muito difícil. É muito difícil. A gente tem a tendência a não querer reconhecer as nossas emoções. Porque a gente tem uma ideia de que existem emoções boas e emoções ruins. Eu volto para cá, mas primeiro eu quero falar sobre contação de histórias. Gente, a contação de histórias ela é muito importante para a gente na vida inteira. Vamos supor que você não gosta de ler, você vai baixar o manual e você já vai entender um pouco mais a importância, mas em todos os lugares, em qualquer venda, qualquer coisa, o que une os humanos são histórias. Então, assim, esse material é muito importante as crianças não perderem esse fio, porque não é sobre tudo, é sobre a conexão dos pais, é sobre a conexão dessa criança com o mundo, é sobre no futuro ela vai trabalhar, não importa qual trabalho que ela vai usar, ela vai precisar da habilidade de contar histórias. Por quê? Imaginem que aconteceu um caos no universo.
O que une todo mundo é, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Todo mundo quer saber. Então é muito importante a gente não perder e a Rô e o Pietro fizeram um ótimo trabalho. Então, fiquem aqui Obrigada. embaixo. Fica a dica. Fica a dica. Então, a questão das emoções é que a gente foi treinado para não sentir, né? Nós, como humanidade, nós estamos avançando. Vamos pensar assim, que nós começamos tendo que sobreviver. Então, o homem, ele não tinha casa. Então, ele precisou de casa. Ele não tinha fogão. A gente precisava caçar. E aí, imagina como era. A gente caçava e a gente comia, e aí não era cozido. Demorava dias para o nosso estômago digerir. Aí, o homem construiu uma casa, o homem fez um fogão. Aí, a gente fez avião, agora a gente tem eletrônicos. Então, agora a gente sabe o que acontece dentro da gente. Imaginem que antes não tinha medicamento. A história da medicina, o cara lá da Grécia, não lembro se é da Grécia, mas é de algum lugar aí, o que ele fazia? Ele ia nas guerras para poder ver os corpos que estavam ali caídos, para ele ver o que acontecia dentro, porque não tinha como saber. Foi assim que foi o começo da medicina. Hoje, a gente entra no aparelho e dá para ver o que está acontecendo no cérebro. Agora a gente está seguro. Então, agora a gente pode olhar para o que acontece para além do nosso corpo físico, que são os sentimentos, as sensações. Então, até aqui, a gente ainda está muito condicionado de que a gente precisa ser um robô, de que sentir é ruim. Então, assim, os piores, né? Medo, raiva, inveja, tristeza, são vilões. Então, se você assistiu Divertidamente, você já sabe que não tem vilão, né? Sim. Se você não assistiu Divertidamente, assista Divertidamente, porque vai te ajudar muito a entender que não existe vilões. Então, não existe emoção ruim. Imaginem que o nosso corpo, ele é um fofoqueiro. Ele é fofoqueiro. Então, assim, você tá ali na sua vida e você tá passando do limite. Como é que você vai saber que está passando no limite? Normalmente, tem a nossa consciência que fala pra gente, só que ela fala baixo. E a sua cabeça tá lá. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí a sua mãe tá falando, seu marido tá falando, seu filho tá falando, o jornal tá falando, o Instagram tá falando, a sua consciência tá falando. Baixinho. Aí, qual é o recurso? Emoção. O que você sente? Ansiedade. Ansiedade, tem alguma coisa errada, alguma coisa tem errado, alguma coisa está errada. Aí você sente medo, um medo repetitivo. Aí você vai parando a sua vida, porque você está com muito medo ou porque você está muito ansioso. As emoções, todas as emoções são benéficas. Você sentiu inveja de alguém. Nossa, sou uma pessoa ruim porque eu senti inveja. Não, eu senti inveja. Por que será que eu senti inveja? Investiga suas emoções. E dentro do meu trabalho, o que eu vou fazendo? Percebendo para onde as emoções vão levando a gente, para que a gente possa tirar a carga emocional excessiva, porque o que acontece dentro do nosso cérebro emocional, que tem um órgão chamado amígdala cerebral. Esse órgão, ele serve para nos dar para proteger a nossa vida. Então, são instintos básicos, que isso é que nem os mamíferos, né? A gente vai correr, paralisar ou lutar. Então, ou a gente vai correr, se sua amígdala percebe que você precisa correr, o que ela faz? Ela envia toda a carga de sangue para suas pernas, você precisa correr. Se você vai lutar, para os seus braços. E se você tem que paralisar, ela foca tudo aqui para os seus membros ficarem imóveis. Só que aí o que acontece? A gente, ao longo da vida, a gente não olha para as emoções. E aí a amígdala cerebral vai ficando, é como se ela era para ela ser um alarme. E que era só para ela disparar quando alguém tenta abrir a porta. Mas aí começa assim: passa um ônibus, o alarme dispara. Porque a gente vai suprimindo tantas emoções na nossa sociedade. Os homens morrem mais rápido, não se cuidam. Por quê? Porque é proibido chorar, é proibido falar das emoções. Então, vai suprimindo tudo aqui dentro. E a gente não consegue expressar tudo isso. E aí tem uma hora que a sua amígdala cerebral, ela fica desnorteada. Então, você vai... Sabe quando você grita com quem você não quer gritar? Quando você não consegue reconhecer suas emoções? Então, é muito importante observar isso e deixar as emoções fluírem. Então você está falando que a gente tem que gritar com as pessoas? Você está falando que a gente tem que... Não.
Eu tô falando Imagina, tô falando para você reconhecer suas emoções. E se a sua vida está paralisada em algum lugar, então você pode procurar ajuda. Eu sou terapeuta, posso te ajudar, mas qualquer ajuda você pode procurar. Sim. Conversa com alguém. Você está sentindo algo ali que não. Por exemplo, uma coisa que as mães não gostam de sentir, que é não gostar de ser mãe. A gente ama os nossos filhos, mas às vezes cansa o cuidado. Às vezes cansa e a gente não fala isso para ninguém, aí aquilo vai te corroendo, te consumindo, aí daqui a pouco você tá se maltratando as pessoas. Conversa com alguém, né? Fala sobre isso, fala sobre as suas emoções toda hora. Fala, chora, né? Deixa as coisas acontecerem e entenda que as emoções, elas são fofoqueiras. Nunca é ruim. Sempre é bom. A pessoa tá depressiva. Significa que, primeiro, ela tem que parar. A vida falou para ela, ó, basta, agora você vai ter que olhar. Eu dei todos os sinais. A pessoa, às vezes, ela teve crise de pânico, às vezes a pessoa teve crise de ansiedade, às vezes a pessoa quebrou o pé, às vezes. Só que a pessoa não parou, ela continuou. Aí vem a depressão. A depressão é assim: agora você para. Aí você olha pra você. Aí muita gente fala, ai, mas aí toma muito remédio, às vezes fica viciado em remédio. Gente, eu nunca escutei ninguém falar assim, nossa, não enfaixa o braço não, você vai ficar viciado no gesso. Nunca escutei ninguém falando isso. Nossa, não toma insulina não, você vai ficar viciado. Não toma dipirona, você vai ficar viciado. A gente não fala isso, mas quando é depressão, quando são doenças mentais, existe esse estigma de que se você tomar, você fica viciado. Não é assim. É necessário, né? Precisa. Precisa. E você precisa olhar para suas emoções. Porque só o medicamento, o que acontece? Que os meus clientes vêm muito para mim assim. Toma o medicamento. Faz efeito por um tempo, depois volta de novo. Aí o medicamento não faz mais efeito. Aí troca de medicamento. O que você precisa fazer? Olhar para você. Lembra lá do começo, né? Sim. Olhar para você. Às vezes a gente está vivendo a vida de outra pessoa, está vivendo a vida do filho. Sim. Às vezes está vivendo a vida do marido, às vezes está vivendo a vida da mãe. E a gente não está vivendo a nossa própria vida. E isso faz com que as emoções elas saiam do nosso controle. Eu era muito assim. Eu tinha muita emoção guardada, eu tinha muita raiva. Porque eu não conseguia me expressar, tinha muita coisa fora do lugar. Então, o meu caminho na terapia, ele veio justamente para eu poder me entender, para eu poder entender por que eu sentia tudo aquilo, para eu parar de achar que eu estava errada, para eu conseguir amar quem eu era. Tudo começa nas emoções. Tudo começa em você percebendo, eita, eu não tô gostando dessa parte de mim aqui não tô gostando disso que tá acontecendo. Mas as emoções são todas boas e são todas fofoqueiras. Aí basta você olhar para você e pensar, tá, qual é o recadinho que essa emoção tá querendo me passar? É, verdade. Adorei o nosso papo, maravilhoso. Se deixar, a gente vai até amanhã, minha filha, passar madrugada aqui conversando. Com Mas certeza. o que eu quero deixar para as pessoas é quando a gente se encontra, o papo sempre vai além, né? A gente gosta de conversar, né, Silane? E a admiração aqui, ela é tanto minha para você quanto sua para mim, e isso é muito legal, né? Que vai. A gente respeita muito o trabalho uma da outra e eu admiro muito seu trabalho. Você já falou, o pessoal é terapeuta. Quem precisar, né, sabe? Pode falar o seu Instagram pro pessoal, depois a gente coloca lá na descrição também para ficar mais fácil. Mas pode falar, fala as coisas que você faz para que as pessoas possam te procurar. Meu Instagram é silane.terapeutaeft, que é a técnica que eu trabalho. É a técnica de liberação emocional. EFT é em inglês, né? Emotional Freedom Techniques. E eu ajudo as pessoas a conquistarem os objetivos delas. Então, assim, se você está tentando qualquer coisa e você não está conseguindo, normalmente o que eu atendo mais são pessoas que querem ter mais saúde, que estão em algum estado depressivo ou ansiosas, pessoas que querem ter resultado financeiro e pessoas que querem se relacionar melhor ou com elas mesmas ou com outras pessoas. Eu ajudo você a conquistar isso que você quer. E se você vai lá no meu Instagram, tem uma aula que eu deixei lá, é uma aula que eu dei para um grupo privado sobre ansiedade, sobre como que a ansiedade afeta os nossos relacionamentos. Nós
estamos ansiosos, né? A nossa sociedade é uma sociedade de ansiosos. Como é que você sabe se você passou da conta? Antes, por exemplo, você sentia ansiedade só quando você ia para um passeio. Agora você sente ansiedade o tempo todo. Tem a síndrome das pernas inquietas, do pensamento acelerado, se a sua cabeça não para. Então, essa aula ela vai te ajudar muito a entender a ansiedade. E vai te ajudar também tem vários tratamentos ali, várias ações que você pode tomar para diminuir, para reduzir a ansiedade. Eu acho muito legal para mães assistirem, porque a gente cuida demais e não consegue observar os sinais das emoções. Então, ali você tem alguns insights. Muito obrigada, Rô, por esse espaço para falar do meu trabalho. Foi muito, muito gostoso compartilhar com você. E esse trabalho é muito legal também, né, que você está fazendo, de ajudar as pessoas na educação. Você ama esse trabalho, né, que você faz. Amo. E é muito lindo essa entrega. Eu só tenho a agradecer. Eu te Obrigada. agradeço. Ela tem uma agência também, né? Que ela falou com a Simone. Como que é? Passa pro pessoal para eles te acharem. Agências, no Instagram você vai achar agem.cis, que eu tô lá com a Simone, minha sócia, e a gente ajuda as pessoas a terem mais sucesso no tráfego pago. Mas se você não entende o que é isso, tráfego pago, e você quer entrar no digital, no marketing digital, procura a gente que a gente vai conversar com você, te explicar um pouquinho esses caminhos aí que o marketing tem para você. Aí, uma hora a gente chega no tráfego. É isso aí. Gente, muito obrigada. Curta, compartilhe. Deixe o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Aqui só tem coisa boa. Tudo aqui maravilhoso. Só gente boa que vem aqui, ó. Só gente do coração, ó. Tá bom? Um beijo enorme. Fiquem com Deus, sim. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Cada vez mais sucesso e que você possa impactar ainda mais a vida das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada, Rô. Beijo para todo mundo. Tchau, até o próximo.